Olá, bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Aninha Baracho e agora eu vou me apresentar para você me conhecer um pouquinho e entender um pouquinho do que é ou o que vai ser essa baguncinha desse meu canal aqui. Uma baguncinha muito boa, vocês vão ver. Bom, começando pela minha formação, eu sou formada em Educação Física há 14 anos, né, nesse ano de 2024. O esporte é uma coisa que veio muito cedo na minha vida. Minha mãe gostava muito de praticar esporte, então me colocava em tudo quanto é coisa. Então eu já fiz de natação, ginástica artística, handebol, futsal, vôlei e, enfim, milhares de esportes que eu já pratiquei, então não tinha como eu ir para outra formação a não ser educação física. Aos 15 anos comecei a dar aula, o que reforçou ainda mais que eu queria ser professora, que eu queria atuar nessa área. Então foi algo que foi natural para mim, essa formação. Hoje eu tenho uma empresa que é uma escolinha de circo, ginástica e dança. Eu ministro todas as aulas. Então educar, passar conhecimento é algo que está na minha vida há mais de 22 anos. E é alguma coisa assim que eu adoro passar conhecimento. E depois da faculdade me veio sempre aquela necessidade de dar aula do que eu gostava, que era o circo, que era a ginástica. Eu sempre procurei isso, mas é claro que início de formação é bem difícil. Você pega trabalho onde você consegue e fui assim construindo meu nome até que em 2019 eu consegui abri minha empresa, né, que é o Galpão Aninha Baracho, que é onde eu dou as minhas aulas de circo, ginástica e dança. Abrindo a empresa, na verdade, um pouco antes de abrir, já era algo que eu sonhava, né, em ter a empresa, e para isso eu precisava de dinheiro. E aí eu fui cada vez mais estudando sobre finanças e sobre investimento, sobre como gerenciar de forma correta, né, o dinheiro para que aquele sonho pudesse se realizar, né, e a partir dos investimentos fazer com que aquilo crescesse e fosse possível, né. E graças a Deus foi possível. Em 2019 eu abri o Galpão Aninha Baracho. E aí, 2020, vem a pandemia. Eu abri o galpão no meio de 2019, em julho de 2019. Em menos de um ano, em março, né, de 2020, veio a pandemia e todo mundo fechou as portas. E nesse momento, eu dei graças a Deus que eu tinha estudado bastante sobre investimentos, né, e sobre gerenciamento financeiro, que eu consegui sobreviver a essa pandemia, 7 meses de portas fechadas, pagando contas, né, e graças a Deus, e a esses estudos também, né, eu consegui passar aí por essa dificuldade que foi a pandemia para todo mundo, né, e depois de ver, né, na prática, que isso tinha realmente sido muito útil na minha vida e eu continuei investindo, né, nunca parei, eu resolvi ensinar para as pessoas e mostrar para as pessoas o quanto investir é fácil e é para qualquer um. E eu aproveitei que eu tinha o espaço físico do galpão, né, em janeiro de 2020, antes da pandemia ainda, eu chamei um amigo para dar um curso de finanças e investimentos lá no meu espaço, né, porque eu já tinha um espaço físico. Chamei vários pais de alunos, várias pessoas do meu ciclo de amizade, e eles adoraram, viram o quanto era importante saber sobre dinheiro e investimentos. Só que depois da pandemia, o Gustavo acabou mudando, né? A pandemia mudou o rumo de muita gente e ele mudou, né, de cidade, foi morar em São Paulo. E outras pessoas que não tiveram a oportunidade de estar no curso que o Gustavo deu, ficaram me perguntando, mas você sabe alguma coisa, ensina pra gente o que você sabe, já é alguma coisa. E aí eu criei coragem, estudei mais, claro, e fui abrir o primeiro bate-papo sobre finanças e deu super certo, as pessoas adoraram. E eu vi que eu sabia ensinar sobre isso também, pelo menos para as pessoas que sabiam um pouco. E aí, depois de um tempo, ficou mais difícil e inviável por questões até de horário, né? Eu faço muitas coisas e aí acabou que eu não consegui mais fazer esses cursos e outras pessoas ficaram ainda no meu pé, mas tem que fazer, eu quero aprender e tal. E aí eu tive a ideia de gravar vídeos sobre isso, ao invés de ser no espaço público, até porque eu conseguiria atingir mais gente, né, ajudando a ser esse start aí para quem quiser começar a investir,
né? Porque o quanto antes você começa, melhor, né? Tempo, nesse caso, é dinheiro mesmo. Então, eu queria ser para as pessoas, né? Quando eu comecei a ensinar sobre isso, eu só queria ser para as pessoas aquilo que eu gostaria que alguém tivesse sido para mim, me ensinado o mais cedo possível, né? Eu fui aprender depois dos 35. Então, se você aprende lá nos 20 e já começa a entender, mexer com o seu dinheiro, você tem muito mais tempo para ganhar mais, né? Então, eu queria ser essa pessoa para as pessoas. Então, uma das coisas que esse canal vai ter são, sim, os vídeos sobre investimento, sobre gerenciamento financeiro. Sempre lembrando que eu não sou analista CNPI, eu não sou estudiosa dessa área, eu só tô aqui como parte da informação. Eu gostaria de informar mais as pessoas, que muitas vezes elas nem sabem aonde buscar as informações e nem sabem como começar. Então, na verdade, o que eu vou ensinar é o básico do básico, que todo mundo precisa saber para começar. Então, não é nada muito aprofundado, mas vou dar dicas de onde você pode conseguir estudar e se aprofundar melhor, alguns canais. Então, a intenção dos vídeos vai ser essa. E também, falando já da minha outra empresa, que é a Lumos Filtros, que é uma empresa que inicialmente eu abri com um amigo meu, o Felipe, que é designer. A gente criou essa empresa para criar filtros para Instagram, porém, a gente teve uma notícia. A Meta anunciou que 14 de janeiro de 2025 os filtros irão acabar. Os filtros de terceiros, ou seja, de nós, criadores de filtros, iria acabar, ou irá, no caso, nós ainda estamos em 2024. Na data desse vídeo, 4 de setembro de 2024. Vai acabar, ou seja, todo mundo que é criador de filtro não vai ter mais o que criar, pelo menos não no Instagram. E com isso, a gente teve que migrar. Eu já estava criando filtros para o TikTok e tem uma comunidade, uns amigos que criam filtros para Instagram que nunca tinham criado para o TikTok. Então eu resolvi fazer uns vídeos, uns tutoriais para ensinar a eles como criar no TikTok para que eles possam migrar e não perder totalmente sua renda ou o seu emprego, porque a maioria vive disso, né? Mas como o filtro surgiu na minha vida? Vou explicar para vocês. Eu sempre fui uma pessoa curiosa, sempre fui uma criança curiosa e eu continuo uma adulta curiosa, porque é algo que tá dentro de mim, assim, entender como as coisas funcionam. Pra mim nunca, e assim, desde que eu me entendo por gente, eu não lembro de não querer saber o porquê que aquilo é daquele jeito que a pessoa tá falando. Então eu nunca aceitei aquela resposta. Ah, é assim que é. Não, eu quero saber o porquê e sempre fui atrás dessas perguntas e dessas respostas. Então eu sempre abria as coisas para ver o que tinha lá dentro, para entender como é que funcionava e aí sim eu ficava satisfeita. Então, enquanto eu não soubesse todo o processo de qualquer coisa, isso falando na minha vida, vamos supor, na faculdade, a minha primeira paixão foi anatomia, que eu vi realmente como o corpo humano funcionava e assim, foi algo, né, assim, apaixonante para mim. E eu sou assim desde sempre. E com tecnologia não ia ser diferente. Como uma criança nascida na década de 80, né, millennial, passou aí por todo o processo da tecnologia, do desenvolvimento da tecnologia, o tanto que a tecnologia avançou nesses meus 37 anos de vida. Então, cada vez que algo novo era lançado, eu queria saber, queria entender, queria conhecer, sabe? Quando os videogames foram lançados, eu tive acesso a um videogame, eu apaixonei com aquilo ali, eu falei, meu Deus do céu, e aí aquilo foi só avançando e eu fui só querendo mais e mais, e as coisas foram sendo criadas, cada vez mais tecnológicas, e eu sempre querendo estar ali a par de tudo que está acontecendo. Então foi assim que também surgiram os filtros na minha vida, né? Quando o Instagram anunciou, né, que tinha feito uma plataforma para criação de filtros, eu falei, eu quero fazer um filtro para mim, como assim não? E foi aí que começou minha jornada com os filtros. Então, inicialmente, eu queria fazer os filtros para eu ter os meus próprios filtros. Eu sempre fui assim. Depois que eu aprendi também nessa questão do gerenciamento financeiro, evitar gastos, enxutar as coisas, eu gostava de ir atrás, de aprender para eu fazer, para não ter que pagar alguém para fazer. Começou por aí.
Na verdade, começou muito antes disso, mas era mais ou menos isso. Então, eu aprendi a mexer com Photoshop, para eu mesma fazer os posts da minha empresa. Eu comecei a entender como é que o Instagram funcionava, para eu mesma fazer tudo. Então, realmente, tudo da minha empresa sou eu que faço. Aprendi um pouco de contabilidade, aprendi um pouco de gerenciamento de empresa, tudo para eu não ter que pagar ninguém para fazer, porque minha empresa era eu e eu tinha pouca verba, né? Então, eu acabei aprendendo a fazer várias coisas para eu mesma fazer para mim mesma. E com o filtro não foi diferente, né? Eu aprendi para fazer um filtro para minha empresa. Mas claro que nem tudo a gente consegue, né? E aí um amigo meu que é designer fez a logomarca da minha empresa, do Galpão. Ele é maravilhoso, amo o trabalho dele. E na época ele fez toda a parte de imagem, né, de identidade visual do Galpão, da minha empresa. Que aí eu também, né, não ia deixar na minha mão, que não entendia tanto assim. Fazia o básico, mas, né, nem sempre o básico é o suficiente. E aí o Felipe... há um tempo depois, a gente começou a conversar, quando eu comecei a fazer filtros para vender, porque depois de aprender para fazer para mim, as pessoas, nossa, que legal, eu queria um também. E aí, assim, eu comecei a vender. E aí, conversando com o Felipe, a gente resolveu juntar as duas coisas, ele como designer e marqueteiro, né, fazia marketing de mídia social. A gente resolveu juntar e fazer a empresa Lumos Filtros para Instagram. Porém, com o fim dos filtros, a gente não sabe mais o que vai ser, né? Agora, o Felipe, ele foi focar mais no trabalho dele, ele não tá comigo mais efetivo na Lumos, mas sempre que eu preciso ele me ajuda. Mas não sei mais o que vai ser da Lumos, então pode ser que vire algo diferente, seja a mesma empresa Lumos, porém de outra coisa, em outro segmento. Por enquanto ainda estou com os filtros até dezembro, então quem quiser fazer filtro até dezembro de 2024 pode entrar em contato comigo, mas a partir daí não sabemos o que vai ser, então estou ativando esse canal aqui para fazer filtros para essas pessoas, sobre fazer filtros do TikTok, né? Para fazer vídeos, né? Para elas entenderem como fazer filtros no TikTok e tentar ajudar. E a partir disso também me veio essa vontade de ensinar mais coisas por aqui. Então vai ser uma baguncinha doida, porque eu gosto de muitos assuntos nada a ver um com o outro. Vocês podem ver vídeo, às vezes, de jogo de tabuleiro, e aí no outro dia você vê um vídeo de investimento, e aí depois no outro dia você vê um vídeo de TikTok. Ah, Aninha, mas criar canal você tem que ter um nicho. Não, meu objetivo aqui não é esse, não é ter um nicho, é ter pessoas aqui que gostem de assuntos variados, de assuntos gerais. Então, se você tá vindo aqui só por conta de filtros do TikTok, você vê só a playlist de filtros para TikTok e tá tudo bem. Se você também gosta de jogo de tabuleiro e quer ver sobre jogo de tabuleiro, tudo bem. Se você quer aprender sobre gerenciamento e investimento, vai assistir também. Então, a ideia é ser para todo mundo, a ideia é ensinar, passar conhecimento e trocar também, quem quiser me mandar também sugestões e ideias. Então, eu espero que vocês gostem aqui do canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Espero você!